Uma das coisas que melhora o seu resultado é você otimizar o processo comercial da sua empresa. E lembra que processo comercial é marketing, comercial 1, comercial 2. Então tem otimização em todos esses departamentos. Vamos entender melhor como que funciona isso. Primeira coisa, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Imagina que você tenha, vamos tocar aqui R$3.000. Você está investindo R$3.000 e você investe esses R$3.000 em 3 regiões diferentes. Então, você investe para anunciar na região A, que é a região de São Paulo. Você investe na região B, que é a região, por exemplo, de Minas Gerais. Você investe na região C, que é a região, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ok? Então, se você investe R$3.000, obviamente, você vai dividir, digamos que você divida igual entre as 3 regiões, você investe R$1.000 em anúncios em cada uma das regiões. E aí, você está investindo aqui os seus R$3.000 por mês. Quando você investe na região A, esses R$1.000, você passa pelo processo comercial da região A e a região A, ela dá um retorno de R$10.000 em vendas. Na região B, você investe R$1.000 e o retorno da região B é R$5.000 em vendas. Quando você investe na região C, a região C te dá R$0 em vendas. Então, com isso, você investiu no total, você investiu R$3.000, então você tem um investimento de R$3.000 aqui, e no total você conseguiu um retorno de R$15.000. R$15.000. Então, o seu retorno foi de 5 para 1. Então, você investiu R$3.000 e conseguiu R$15.000. Então, você teve um retorno de 5 para 1. Um retorno de 5, um ROI, né? Um ROI igual a 5. Pronto. E aí você olha, não, legal, um ROI de 5 está bom. Mas será que está bom? Se você analisar cada uma dessas regiões, o A, o B e o C, você, na região A, você fez um retorno de 10 para 1. Na região B, você fez um retorno de 5 para 1. Na região C, você fez um retorno de 0. Você investiu R$1.000 e perdeu o dinheiro. Imagina que você pegasse esses R$3.000 e ao invés de você investir no A, no B e no C, igualmente, você pegasse os R$3.000 e concentrasse tudo na região A. Então agora, se você concentra todo o investimento na região A, você não vai investir mais R$1.000. Você vai investir R$3.000 na região A. Se o retorno da região A é 10 para 1, você não vai fazer mais 10.000, você vai fazer R$30.000. Então, ao invés de fazer R$15.000, como era o resultado anterior, você vai fazer R$30.000. Você dobrou o seu resultado, realocando o seu investimento de maneira mais inteligente. Se você entendeu isso daqui, a região A, a região B ou a região C, elas podem ser, na realidade, vamos pegar aqui, a região A, a região B e a região C, região A, região B e região C, podem ser, na verdade, investimento no Google, investimento no Instagram e investimento no TikTok. Mas também pode ser o vendedor, sei lá, a Maria, o vendedor João e o vendedor Pedro, que quando você investe R$1.000 em lead na Maria, ela te traz R$10.000 em vendas. Quando você investe R$1.000 em leads no João, ele te traz R$5.000 em vendas. Quando você investe R$1.000 em leads, por exemplo, você compra 100 leads de R$10, por exemplo. No Pedro, ele te traz resultado de 0. Quando você investe R$1.000 no Google, ele te traz 10.000 de vendas. Investe 10.000 no Instagram, ele te traz 5.000 de vendas. Investe 10.000, R$1.000, né? 1.000. No TikTok, ele te traz R$0. Então, o A, B e o C podem ser a mídia, podem ser o vendedor, pode ser a região, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro,
em Minas Gerais. Pode ser o produto A. Quando eu invisto no produto A, no produto B ou no produto C, os resultados são diferentes. Pode ser, por exemplo, você investir num público, quando eu invisto, por exemplo, em homens de 30 a 40 anos, ou homens de 40 a 50 anos, ou homens de 20 a 30 anos. Ou seja, o público A, o público B, o público C. Pode ser, por exemplo, investir o teu anúncio aparecer no celular, que é a mídia A, no desktop, que é a mídia B, ou no tablet, que é a mídia C. Tanto faz. Pode ser, por exemplo, você investir, por exemplo, no dia e horário. O A é dia útil, segunda a sexta, o B é fim de semana, sábado e domingo, e o C é à noite, segunda a sexta, só que à noite. São horários diferentes ou dias diferentes. Então você pode colocar o A, o B e o C, qualquer dimensão que você analise o A, o B e o C, você vai ter um retorno diferente. Você vai ter um retorno diferente. Então, de repente, o vendedor João, você investe 1.000, ele te dá 10.000. A vendedora Maria, você investe 1.000, ela te dá 5.000 em vendas. 1.000 em leads, né? Por exemplo, 100 leads de R$10, por exemplo. Você entrega leads para ele. Ou então, o A é dia de semana. De segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde. O B é de segunda a sexta, de 5 da tarde até meia-noite. O C é fim de semana. Quer ver um exemplo? A gente tem uma cliente que é uma gráfica e ela queria aumentar o ticket médio. Queria aumentar o ticket médio. Então, a gente descobriu o seguinte, que quando ela vendia... Então, imagina o seguinte, o que acontece? Como é que é uma venda de serviço? Uma venda de serviço tem um CRM. O que é um CRM? CRM é uma ferramenta. Imagina que aqui eu tenho aqui uma ferramenta e que eu tenha várias colunas. Então eu tenho aqui a coluna entrada de leads. Ou seja, cada levantada de mão que preenche o formulário vira um cardzinho, que nem o Trello. Vira um cardzinho aqui no meu CRM. Aqui é o João, aqui é o Jorge, aqui é a Rita. Então vira um card. Aí tem todas as informações, o WhatsApp, qual é, por exemplo, a empresa dele, tudo e por aí vai. Depois de entrada de leads, tem uma outra coluna que é, por exemplo, atendimento. Conseguir falar com a pessoa. Atendimento. Quando você consegue falar com o João, o card dele, que nem o Trello, você arrasta daqui para cá. Daí você arrasta, você pega e arrasta. Aí aqui, o card do João vem para cá. E aí aqui tem todas as pessoas que você está em atendimento. Aí aqui tem negociação, todos os cards que você está em negociação, todas as pessoas. A Maria, o Pedro, a Rita, etc. E aqui é, por exemplo, fechamento. Todos os cards que já compraram. E aqui são todos os compradores. Todo mundo que comprou. Quando você analisa um card desse daqui, então digamos que eu vou pegar esse card aqui que comprou, o primeiro aqui. Aí eu abro esse card. Aí quando eu abro o card, digamos que eu abri o card, agora eu estou lá dentro dos dados desse card, tá? Desse cartão aqui. O nome dessa pessoa que comprou é, por exemplo, o Jorge. O Jorge Ribeiro. Inclusive é um cliente meu. O Jorge Ribeiro. O Jorge Ribeiro, ele preencheu lá, tem o WhatsApp dele, tem os dados dele, só que nesse card eu descobri o seguinte, ele veio do Google. Esse card foi gerado às 19h55 da noite de uma segunda-feira. E ele veio do Google, do anúncio, por exemplo, processos comerciais. Então tem um anúncio lá que são processos comerciais. E ele comprou. Então eu começo a analisar todos os... e ele é, por exemplo, do Rio de Janeiro. Vou botar aqui, ele é do Rio de Janeiro, tá? E ele veio para uma busca no Google de desktop.
ok? Então ele pesquisou no desktop, no computador, né? Não foi no celular. Então quando eu olho isso daqui, eu vejo o seguinte: quantas pessoas mais vieram do Rio de Janeiro? Será que eu não tenho que intensificar o meu anúncio lá no Rio? Quantas pessoas que vieram no horário noturno de dia útil? Será que eu não tenho que intensificar o meu anúncio para aparecer mais à noite em dia útil? Será que eu tenho que colocar um turno de atendimento à noite em dia útil? Quantas pessoas vieram de desktop, do notebook ou no computador, e não do celular? Será que eu não tenho que anunciar mais para desktop? Será que eu não tenho que colocar mais dinheiro no Google ao invés de colocar no Instagram? Será que eu não tenho que colocar mais dinheiro nesse processo, como nesse anúncio aqui, ou fazer variações dele, ao invés de fazer anúncios diferentes? Então eu começo a ver de onde que os meus compradores vieram. Quando eu descubro de onde os meus compradores vieram, daí eu consigo escolher melhor onde que eu aloco o meu recurso. Se eu aloco para a mídia A, B ou C. Se eu aloco para a cidade A, B ou C. Quem que vendeu para o Jorge? Ah, quem vendeu para o Jorge? O vendedor aqui, quem fechou a venda, foi, por exemplo, a vendedora Rita. Será que eu não tenho que entregar mais leads na mão da Rita? Pô, ela fechou o Jorge, quantos mais que ela fechou? Então eu começo a olhar para as dimensões do meu fechamento. Qual foi a hora, qual foi o dia, se foi dia útil ou fim de semana, veio de que mídia, qual foi o anúncio, qual a cidade, se veio de desktop, qual o vendedor. Eu começo a olhar para as dimensões do meu fechamento. Então a gente tem uma cliente que é uma gráfica. A gente descobriu, olhando para o CRM dela, olhando para a ferramenta e olhando para dentro do card dela, das informações dos compradores, a gente descobriu que a maior parte dos compradores, eles vieram, primeiro, de Google, deixa eu até escrever aqui, eles vieram de Google, então a primeira coisa é, eles vieram do Google. A maior parte de compradores de ticket médio alto, tá? Eles vieram de uma busca de desktop, eles vieram de dia útil, eles vieram de horário comercial. Okay? Então, essa era a formação, né, as dimensões da... e tinha lá o de vendedor, digamos que quem mais vendeu foram os vendedores A e o vendedor B, por exemplo. Isso aqui é a maioria dos clientes com ticket alto. Então aqui eu estou analisando clientes com ticket médio alto, não ticket médio baixo, cliente com ticket médio alto, porque a nossa cliente queria justamente melhorar o processo comercial dela para que ela vendesse mais tickets altos e não tickets baixos. Quando a gente analisou os clientes lá no CRM dela, o CRM quer dizer lá na ferramenta que eu mostrei aqui, a ferramenta que mostra quem fechou. Quando eu comecei a analisar quais eram os maiores tickets, então esse aqui é um ticket alto, esse aqui é ticket alto, esse aqui é ticket alto, não, esse aqui é ticket baixo e esse aqui é ticket baixo também. O que eu vou fazer? Eu vou analisar aquilo que eu quero. Eu vou analisar quem tem ticket alto. Então, com isso, eu separei esses cards, eu comecei a analisar esses cards e o que eu descobri foi que quem tinha ticket médio alto veio do Google, desktop, pesquisou, virou lead num dia útil em horário comercial e os vendedores que converteram ali foi o A ou foi o B. Bom, é uma gráfica, vende para empresas. E aí eu comecei a analisar isso e eu falei o seguinte, cara, eu já sei. Essas empresas aqui, que têm um ticket maior, são as grandes empresas. Grande empresa pesquisa no desktop, não é no celular pessoal, é no computador da empresa, no Google, porque está buscando fornecedor, não é no Instagram, no dia útil, porque é de segunda a sexta, que é o horário que eles estão trabalhando, e no horário comercial. Por quê? Porque é a hora que eles estão trabalhando, estão na frente do computador fazendo a pesquisa de fornecedor. E
Quem que conseguiu vender para essa empresa? Os vendedores A e B, que eram vendedores que já estavam acostumados com uma linguagem mais corporativa, porque já vieram de empresas maiores. Então, com isso, a gente olhou e falou o seguinte, olha, a gente vai fazer o seguinte, para aumentar o ticket médio, esse aqui é o mapa para aumentar o ticket médio. Então, a gente vai tirar a campanha de Instagram, tirar a campanha do celular, tirar a campanha de fim de semana, tirar a campanha de horário noturno, ou muito cedo, fazer a campanha só de 9 às 6 da tarde, e a gente vai entregar esses leads só para os vendedores A e B. Obviamente que o resultado explodiu. Porque agora toda a verba dela estava concentrada onde funcionava, e não desperdiçando a verba onde o retorno era menor, assim como eu expliquei aqui. Eu não coloquei verba onde o retorno era menor. Por exemplo, a mídia B, Instagram, o dia útil é o A, então o A é, que tem retorno maior, é dia útil, horário comercial, Google, desktop. O B é fim de semana, à noite, ou à noite, né, dia útil à noite, Instagram e campanha para celular. Ou seja, eu eliminei o B, eliminei o C e concentrei toda a verba no A. O retorno dela explodiu. Explodiu. Justamente por quê? Porque ela colocou todo o dinheiro dela onde dava mais retorno. Então, quando você vai otimizar uma campanha, um processo comercial, na verdade, dependendo se é campanha ou não, você vai sempre olhar para os clientes que você gostaria de ter. Então você tem os clientes e fala, cara, eu tenho esses 40 clientes aqui, mas daqui eu só gostaria de ter esses 5. Então olha para os 5. Onde que eles compraram, quando que eles viraram lead, por que eles compraram, tudo. Para você replicar isso lá no marketing. Por isso que existe sempre o feedback do comercial 2 para o marketing. Então lembra que a gente tem aqui o marketing, vou desenhar de novo o nosso processo aqui. Eu tenho o marketing, que é responsável por transformar um anônimo em uma levantada de mão. Esse é o marketing. Então aqui transforma um anônimo em uma levantada de mão. Depois disso eu tenho o comercial 1. O comercial 1 transforma uma levantada de mão em um cliente. E depois eu tenho o comercial 2. O comercial 2 transforma um cliente em um cliente recorrente. Eu tenho que olhar para o comercial 2, entender quais são os meus melhores clientes e falar para o marketing o seguinte, marketing, atraia esse anônimo que é o mais parecido possível com o meu melhor cliente comercial 2. Então é isso que eu faço para que eu otimize o resultado. E aí quando eu vou, os papéis do marketing, quando eu vou escolher o público, eu vou escolher da onde? Dos meus melhores clientes no comercial 2. Quando eu vou encontrar o público, eu vou analisar de onde que eles vieram lá quando eu fiz a venda. Eles vieram do Google, vieram de parceria, de onde que eles vieram? Quando eu vou atrair o público, eu vou anunciar exatamente onde os meus clientes do comercial 2 vieram. Analisando o quê? Analisando o card desde um CRM. Quando eu vou aquecer o público, eu vou perguntar, por que você comprou de mim? Quando eu pergunto para ele por que você comprou de mim, que eu já gravei um vídeo sobre isso, eu descubro os argumentos de venda, então eu coloco isso na minha comunicação. E eu principalmente estudo as dores, os desafios, os problemas do meu cliente para eu produzir conteúdo. Então, aqui o meu cliente de comercial 2, o que eu faço? Eu descubro quais são as dores dele e essas dores me dão o conteúdo que eu vou produzir para aquecê-lo e trazê-lo para o meu processo de comercial 1 muito mais pronto para comprar, muito mais comprado na ideia de comprar o produto ou o serviço. Então olha como é que tudo se combina, tudo se soma. É assim que você melhora o seu processo comercial, alocando melhor recurso, energia, tempo, vendedor, mídia, dispositivo, de horário, região, produto, etc. Pode ser produto A, B e C também, lembra disso? Então é isso que eu faço para criar um processo comercial e depois melhorar esse processo comercial
continuamente olhando para o que está funcionando, o que não está funcionando. Tira o dinheiro daquilo que não está funcionando e coloca dinheiro naquilo que está funcionando, ok? É isso, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.